Olá pessoal, continuando com as homenagens através dos vídeos de traços biográficos, hoje nós vamos falar um pouco sobre Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Mas vocês poderiam me perguntar, apóstolo? Por que apóstolo? Bem, a gente pode fazer uma analogia. Quando falamos a palavra apóstolo, acho que a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo são os 12 da Galileia, que acompanhavam Jesus quando ele esteve aqui na terra entre nós. Mas também apóstolo nos remete a Paulo de Tarso, não é verdade? Paulo de Tarso, que é considerado por muitos como o 13º apóstolo de Jesus. Então, se nós formos pensar na missão de Paulo de Tarso como divulgador do Evangelho de Jesus entre os gentios, entre os gregos, entre os romanos, e também como defensor daquele Evangelho, das palavras de Jesus, junto daqueles que não queriam que aquelas verdades fossem divulgadas, nós conseguimos traçar um paralelo muito perfeito entre Paulo de Tarso e Leon Denis, porque Leon Denis também foi um divulgador e um defensor da doutrina espírita, das verdades trazidas pelos espíritos nas primeiras horas. E um outro ponto também que a gente consegue refletir e que muitas vezes nós espíritas não paramos para pensar é em relação à equipe do espírito de verdade. Vamos pensar um pouquinho. O espírito de verdade, através, junto com a sua equipe toda, trouxe para nós os conhecimentos da espiritualidade. E coube a Kardec codificar todo esse conhecimento através dos livros. Mas será que a equipe do espírito de verdade era composta somente por espíritos desencarnados? Façam essa reflexão. A gente sabe muito bem que a espiritualidade superior planeja com antecedência e muito bem as ações quando elas são importantes para a transformação da humanidade. E nós temos a certeza que entre os espíritos ali da equipe do Espírito da Verdade, muitos vieram também encarnados principalmente na época de Kardec, ali próximo de Kardec, para ajudá-lo na sua missão, que era muito difícil e muito árdua, da codificação da doutrina espírita. Então podemos afirmar sim, com certeza, que Leon Denis fazia parte da equipe do Espírito de Verdade. Isso é um ponto que a gente muitas vezes não para pensar. Mas vamos parar de conversa e vamos logo para o vídeo, Então eu espero que gostem. Pessoal, como eu comentei no início do vídeo, então, hoje nós iremos falar um pouco sobre a história de Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Leon Denis nasceu num vilarejo chamado Fogue, situado aos arredores da cidade de Tours, na França, em 1º de janeiro de 1846, de uma família muito humilde. Filho de Joseph Denis e Anne-Lucie, o pequeno Leon Denis teve que iniciar muito cedo no trabalho para ajudar o sustento da família. Seu pai era oficial pedreiro e o salário que recebia era insuficiente para manter a casa. A mãe do pequeno Leon lhe ensinou os princípios do alfabeto e também a contar. Quando ele estava com 9 anos, foi matriculado numa escola particular, em Estrasburgo, e ali conseguiu se desenvolver rapidamente. Parecia que o menino sabia que tinha que aprender tudo muito rápido, porque passado pouco tempo
a família teve que se mudar para tentar uma vida melhor, com uma oportunidade que o Sr. Joseph recebeu para trabalhar na Casa de Moeda em Bordeaux. Leon Denis, criança ainda, tinha que ajudar o pai no duro serviço de polimento das moedas, o que lhe rendia as pontas dos dedos delicados, todas tingidas de sangue no final de cada dia. A vida de aluno em escola foi muito curta para Leon Denis. Porém, ele era um jovem extremamente curioso e interessado em aprender sobre tudo. Sempre que podia e que os poucos recursos financeiros lhe permitiam, ele comprava algum livro, ou fascículos, ou mapas cartográficos para procurar aprender mais. Leon Denis se tornou um autodidata, buscando estudar tudo o que podia por sua própria conta, e tinha interesse numa variedade enorme de assuntos. Foi nessa época que o nosso estudante solitário alimentou um desejo que há muito tempo estava em seu coração: adquirir, com seus próprios recursos, a Geografia Universal de Malte Brun, que era publicada em fascículos ilustrados por Gustave Doré. Para tanto, sem revelar a ninguém, porque poderia ser censurado por sonhar em fazer uma tal despesa com o livro, passou a economizar as gratificações que recebia a mais de seu pequeno salário, a fim de obter a importância necessária para a compra. Suas economias cresciam lentamente, até que um dia sua mãe descobriu o esconderijo e, sempre em dificuldades, lhe deu um destino mais imediato. A boa mulher jamais percebeu o real desgosto e a desilusão que aquele sumário confisco havia causado no seu filho. Entretanto, nenhuma decepção, nem mesmo a tarefa e os trabalhos cansativos chegavam a desanimar o jovem em sua vontade de se instruir. Mais uma mudança leva a família para morar em Landes, onde a Companhia de Estradas de Ferro do Sul estava com grandes obras, e o Sr. Joseph buscava melhores condições para a família. Dessa maneira, o jovem Leon Denis não conseguia se fixar em nenhum colégio para dar sequência a seus estudos. Quando Leon tinha 16 anos de idade, a família retorna a Tours, e dessa vez de maneira definitiva. Mas os meios de subsistência ainda eram precários, e o jovem continuava a trabalhar duramente para ajudar seus pais. Então, ele aproveitava as noites para estudar e se aprofundar nos mais variados conhecimentos. Por essa época, seu interesse já despertava pelos assuntos de história natural, ciências sociais e filosofia. Sempre lendo muito e pesquisando nas bibliotecas públicas e livrarias de baixo custo as obras dos autores e cientistas que publicavam artigos científicos. No lugar de participar de brincadeiras próprias da juventude, ele procurava instruir-se o mais possível. Lia obras sérias, conseguindo assim, com seu esforço próprio, desenvolver sua inteligência. Na Casa Pillet, uma das empresas de couro mais importantes da região central, logo observaram a inteligência e os excepcionais méritos do jovem empregado. Agora, ele se ocupava com a correspondência e com a contabilidade. Fazia registro nos livros com sua impecável caligrafia. Iniciava-se nas questões do comércio de couros. E com 18 anos, passou a viajar por toda a França e até para outros países,
por conta de seu emprego e a promoção que recebeu como representante comercial. Por conta dessas viagens, Leon Denis passou a expandir muito a sua capacidade de absorver conhecimentos, pois encontrava em outras cidades e países fontes bibliográficas muito além das de Tours. Ele também passou a incentivar e a patrocinar a criação de bibliotecas, clubes de leituras e centros culturais nas cidades em que passava e que não encontrava esses recursos. Já por essa época, Leon Denis começou a se destacar também com os recursos da fala e da oratória. Certo dia, tinha então 18 anos, e o acaso, que por vezes trabalha bem, chamou sua atenção para um livro de título inusitado e perturbador. Era o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Providencial encontro. Adquiri logo o livro, disse ele, e lhe assimilei o conteúdo. Encontrei nele uma solução clara, completa, lógica do problema universal. Minha convicção se firmou. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. Leon Denis adorava música, não fumava, era quase exclusivamente vegetariano, não fazia uso de bebidas fermentadas e encontrava na água a sua bebida ideal. Sempre que podia, ele assistia a uma ópera ou um concerto. Gostava de dedilhar ao piano árias conhecidas e tirar acordes para o seu próprio devaneio. Um mal, porém, já começava a lhe incomodar: o problema da visão. Como naqueles tempos a iluminação das casas era precária, à base de velas e lampiões, e o jovem Leon Denis utilizava-se de suas noites para aprofundar seus estudos, logo o problema da visão começou a se manifestar e incomodar. Anos mais tarde, no ano de 1908, ele se submeteria a umas cirurgias nas vistas, mas não houve uma melhora significativa. O primeiro encontro com o codificador acontece em Tours. O ano é 1867. Leon Denis, com apenas 21 anos de idade, já é participante de um grupo espírita na cidade de Tours, onde realizavam reuniões de experimentação científica para comprovar as verdades espíritas. Allan Kardec, nesse ano, iria para a cidade de Tours, como parte de um roteiro de divulgação e incentivo aos grupos espíritas que estavam se formando em toda a França e Europa. Leon Denis e seus companheiros espíritas providenciaram um local. Depois de alguns contratempos, conseguiram que o codificador fizesse uma conferência aos espíritas de Tours. Denis descreve assim o encontro com Kardec. Éramos bem uns 300 ouvintes em pé e apertados uns aos outros, apinhados sobre as árvores, pisando nos canteiros de nosso hospedeiro. Sob a claridade das estrelas, a voz suave e grave de Allan Kardec se elevava, e sua fisionomia meditativa, iluminada por uma pequena lâmpada colocada a uma mesa no centro do jardim, produzia um aspecto fantástico. Ele nos falava sobre obsessão, que era um assunto em voga. Foram-lhe feitas várias perguntas, às quais respondia com fisionomia sorridente. Os canteiros do Sr. Rebaudin ficaram bastante pisoteados, mas cada um levou dessa noite uma inesquecível lembrança.
No dia seguinte, retornei ao Espírito Vila para fazer uma visita ao mestre. Encontrei-o sobre um pequeno banco junto a uma grande cerejeira, colhendo frutos que atirava para a senhora Kardec. Cena bucólica que contrastava alegremente com esses graves acontecimentos. Leon Denis iria rever Kardec por mais 2 vezes ainda. Uma vez na casa do próprio codificador, a rua Saint-Anne, em Paris, e a outra vez no pequeno vilarejo de Bonneval. Após a passagem do mestre por Tours, foi fundado um grupo espírita na rua do Cine, e Leon Denis se tornou secretário. E estoura a Guerra Franco-Prussiana. Em 1870, com 24 anos de idade, Leon Denis juntou-se aos jovens soldados do 20º Corpo do Exército, em formação. Apesar de dispensado do serviço militar por causa de sua vista já abalada, mas estando a pátria em necessidade e perigo, prontificou-se a atender ao apelo das armas. Foi logo promovido a sargento do 1º Batalhão e foi subindo rapidamente de posto, demonstrando sua habilidade em comando e liderança. E mesmo ali, em meio à guerra, a questão espírita foi novamente objeto de suas preocupações imediatas. Durante alguns dias, ele esteve alojado em uma enorme e antiga casa situada nas proximidades do campo militar. Ora, essa casa era mal assombrada, sendo impossível dormir nela. Diria ele: um sargento da minha companhia era médium. Conduziu para essa casa numa noite de inverno e nos colocamos ambos em torno de uma mesa, buscando descobrir o segredo das manifestações. A mesa foi logo agitada, depois foi virada por uma força irresistível. Quebraram-se os lápis e rasgou-se o papel. Pancadas repercutiam nas paredes. Ruídos surdos se faziam ouvir. De repente, a luz se apagou. Um balanço mais forte que os precedentes fez tremer a casa. Depois se perdeu ao longe, no silêncio da noite. Antes de deixarmos essa casa mal assombrada, soubemos que ela havia sido palco de sangrentos acontecimentos. Joana d'Arc, a amiga desde muito cedo. O espírito da heroína francesa esteve presente na vida de Leon Denis logo no início dos seus estudos sobre a doutrina espírita. Os trabalhos de Leon Denis começaram a se intensificar nos anos 70 do século XIX. Com o desencarne de Allan Kardec, todas as atenções do movimento espírita se voltaram para a cidade de Tours, que passou a ser o grande centro de divulgação e defesa da doutrina que estava no seu início. E em uma comunicação, o espírito de Joana d'Arc diz a Leon Denis: estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. Meios ser-te-ão dados em tempo, para bem cumprires a tua missão. Anos mais tarde, Leon Denis publicaria o livro Joana d'Arc Médium, que comentaremos mais adiante. E em 2 de novembro de 1882, pela primeira vez, o espírito de Jerônimo de Praga se manifesta, dizendo ser seu melhor amigo, o seu pai espiritual. Jerônimo de Praga foi, em uma reencarnação anterior, o principal discípulo e o mais devotado amigo de Jan Hus, o célebre reformador religioso tcheco. Mas sobre quem foi Jan Hus
vamos deixar para contar em outros episódios dos nossos traços biográficos. Joana d'Arc e Jerônimo de Praga foram ambos condenados à morte na fogueira da Inquisição, promovida pelo então clero católico da Idade Média. Na oportunidade de sua primeira mensagem para Leon Denis, Jerônimo de Praga deixa o seguinte recado: Vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti. Caminharei atrás de ti para te sustentar. O movimento espírita havia sofrido um golpe duro após o desencarne de Allan Kardec, quando todo o espólio do codificador foi parar nas mãos de pessoas que não souberam conduzir de maneira correta a divulgação e a continuação da doutrina dos espíritos. Então, Leon Denis, junto com outros importantes companheiros como Gabriel Delany, Beth Foucault e muitos outros, e ainda com a anuência de Amélie Gabrielle Boudet, a senhora Kardec, fundam em 24 de dezembro de 1882 a União Espírita Francesa, que traria como seu órgão oficial o jornal L'Espiritisme. Leon Denis passa a se tornar o mais importante divulgador do espiritismo em todo o mundo naquele momento. As conferências se multiplicam por toda a Europa e começam a acontecer os congressos espíritas internacionais, que tem na figura de Leon Denis o seu maior incentivador. O papel de Leon Denis nessa fase, pós-Kardec, foi de fundamental importância para que o espiritismo prosperasse e chegasse até nossos dias com a pureza doutrinária que o codificador prezava tanto, e com razão. Por esse motivo, Leon Denis é considerado com todo o mérito e verdade o apóstolo do espiritismo. No início, quando começaram as conferências e palestras por toda a França, Jerônimo de Praga aconselhou Leon Denis a escrever o texto que iria falar ao público. E foram desses textos que começaram a surgir os livros de Leon Denis. Nós conseguimos mergulhar um pouco na vida do nosso personagem através de sua extensa bibliografia. E vamos falar um pouco sobre algumas dessas obras que o filósofo do Espiritismo nos deixou. O primeiro livro que vamos falar é O Progresso, lançado no ano de 1880. Leon Denis nos mostra toda a sua face elevada e liberal. Ele foi capaz de analisar ao mesmo tempo, com grandeza d'alma, o progresso político, social e religioso, o progresso na imortalidade. Tais estudos nos demonstram o quanto temos ainda a aprender. O livro O Porquê da Vida foi lançado em 1885. O que somos, de onde viemos, para onde vamos. É a vocês, ó meus irmãos e irmãs em humanidade, a vocês, todos a quem o fardo da vida curvou, a vocês a quem as lutas árduas, as preocupações, as provas oprimiram, que dedico essas páginas. É em sua intenção, aflitos, deserdados deste mundo, que as escrevi. Possam vocês nelas encontrar alguns ensinamentos úteis, um pouco de luz para clarear seus caminhos. E a obra Depois da Morte, sem dúvida uma das mais conhecidas de Leon Denis, lançada em 1889. Depois da Morte, fixa em primeiro lugar o ensinamento kardecista. Depois, a respeito de apresentar uma síntese poderosa. Livro verdadeiramente inspirado, onde a forma reveste a ideia de modo magnífico. O livro Cristianismo e Espiritismo, lançado no ano de 1898.
Neste livro, o autor responde aos ataques costumeiros do clero romano. Tenta, com sucesso, projetar sobre o Evangelho o clarão dessa luz secreta, na qual resplende a sublime figura de Jesus de Nazaré. E no ano de 1903, Leon Denis lança No Invisível, enfocando especialmente as faculdades psíquicas e reunindo dados especiais e provas fornecidas pela experimentação do ponto de vista do fenômeno. E uma obra indispensável a todo aquele que quer conhecer um pouco mais sobre a filosofia da doutrina espírita, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é lançada em 1905. Tudo o que está em nós está no universo. Tudo o que está no universo se encontra em nós. Por seu corpo fluídico e seu corpo material, o homem se acha ligado à imensa rede da vida universal. Por sua alma, a todos os mundos invisíveis e divinos. Nós somos feitos de sombra e de luz. E no ano de 1910, Leon Denis lança Joana d'Arc Médium, onde ele equaciona um grande problema histórico e analisa os fenômenos maravilhosos que ilustram a vida da jovem heroína francesa. É um monumento construído de verdade e beleza. Em 1921, vem à luz o livro Espíritos e Médiuns. Nesta obra, uma valiosa contribuição de Leon Denis para aclarar o trato do espiritismo experimental. Temos muito que aproveitar, reconhecendo em seu autor um homem habituado a lidar com médiuns e espíritos. De uma leitura atenta, podemos extrair inúmeras lições que nos ajudarão a compreender facetas das comunicações mediúnicas e que só o tempo poderia nos dar. O Gênio Céltico e o Mundo Invisível é lançado no ano de 1927. Essa obra de grande valor histórico e cultural foi finalizada às vésperas do desencarne do mestre Leon Denis. Uma verdadeira viagem ao mundo dos celtas, pois aborda a origem dos países célticos, guerras, povos, entre outros aspectos, ressaltando também as semelhanças doutrinárias existentes entre o espiritismo e celtismo, incluindo o druidismo. Apenas reforçando que essas são algumas das obras publicadas por Leon Denis. Ele lançou muitos outros livros, bem como artigos e fascículos referentes às suas conferências e resumo dos congressos internacionais que participava. O século XX começou para Leon Denis com muito trabalho. Em 1900, ele foi o presidente do Congresso Internacional do Espiritismo, realizado em Paris. Em 1905, na cidade de Liège, na Bélgica, ele seria o presidente de honra. Em 1910, em Bruxelas, também na Bélgica, ele foi o delegado representante da França e do Brasil e foi homenageado na abertura pelo presidente daquele congresso. Em 1913, na cidade de Genebra, na Suíça, Leon Denis e Gabriel Delany foram assistentes de Charles Piguet, o então presidente daquele congresso. E em 1925, novamente em Paris, ele é o presidente do Congresso Internacional de Espiritismo. Nesses primeiros 25 anos do século XX, Leon Denis se desdobrou como divulgador, representante e apóstolo maior da doutrina espírita, trabalhando nos eventos, publicando livro, auxiliando o movimento espírita e a todos que o procuravam, com muita atenção e empatia. A partir de 1910, os seus problemas de visão se agravam
e ele vem a ficar praticamente cego alguns anos depois. Apesar do grande sofrimento que a perda da visão lhe causara, Leon Denis suportava o problema com calma e resignação. O mal físico para ele devia ser bem menor do que a angústia que experimentava pelo fato de não poder mais manejar a pena. Foram contratadas secretárias para escreverem para ele. No entanto, a grande dificuldade para Denis consistia em rever e corrigir as novas edições dos seus livros e dos seus artigos. Graças, porém, ao seu espírito de ordem e à sua incomparável memória, superava todos esses contratempos sem molestar ou importunar os amigos. Após então a Primeira Guerra, ele aprendeu o braille, o que lhe permitiu fixar no papel os elementos de capítulos ou artigos que lhe vinham ao espírito. Em março de 1927, com 81 anos de idade, terminara o manuscrito que ele intitulou de O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Nesse mesmo mês, a Revista Espírita publicava o seu derradeiro artigo. Denis respirava com grande dificuldade. A pneumonia atacava-o. A vida parecia abandoná-lo, mas o seu estado de lucidez era perfeito. As suas últimas palavras, pronunciadas com extraordinária calma, apesar de muita dificuldade, foram dirigidas para a secretária. É preciso terminar, resumir e concluir. Ele fazia alusão ao prefácio da nova edição biográfica de Kardec, que seria publicada por seu amigo e também biógrafo Gaston Lüthi. Nesse preciso momento, faltaram-lhe completamente as forças para que pudesse articular outras palavras. Era uma terça-feira, 12 de abril de 1927, e às 21 horas, seu espírito retorna à pátria espiritual. Seu semblante parecia ainda em êxtase. E por hoje nós termos a nossa doutrina espírita nos trazendo luzes ao entendimento e compreensão sobre a vida futura, bem como esclarecimento sobre a sobrevivência do espírito ao fenômeno da morte do corpo físico e a relação existente entre o mundo espiritual e corporal, nós te agradecemos, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, que lutou muito para que todos esses conhecimentos chegassem até nós em nossos dias. Gratidão, Leon Denis. Oi pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, além das fontes de pesquisa que eu utilizei para realizar esse vídeo, uma lista com todas as obras de Leon Denis. É claro que pode ser que alguma obra não esteja aqui listada, porque eu talvez não tenha encontrado também entre os biógrafos que eu pesquisei, tudo bem? Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aí, que é bem bacana para a gente ter uma noção de como que está acontecendo os vídeos. Aqueles que quiserem deixar o comentário também na parte de comentários, é bastante interessante. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deem opinião, falem o que vocês acham, deem sugestão de alguma personalidade, algum personagem dentro da doutrina espírita para que eu pesquise e possa trazer aqui no canal em forma de vídeo para a gente aprender um pouco mais, ok? Então é isso aí, até mais, obrigado e até o próximo Traços Biográficos.